Ronaldo. Melhor. Então vamos lá. Eu gostaria também de agradecer, para mim é um prazer e uma honra aqui poder discutir com esse tema complexo, com tanta gente ilustre, né? Eu também faço aqui os meus elogios ao texto, cara. Acho que ele tem uma dimensão teórica e tem uma dimensão, digamos, contextual. E ele provoca o seu leitor nos dois âmbitos. Eu acho que isso daí é um grande mérito de um texto, né? Ser provocador de ideias. E também acho que tem um lado, como você mesmo apontou, corajoso, né? Porque tem um fio da meada num tema que, ao meu ver, carece ainda de teorização e um contexto empírico que carece ainda de muita informação também, né? Ou seja, várias questões como essas colocadas, risco de golpe. Bom, talvez daqui a 20 anos saibamos o que realmente aconteceu, se o risco era real, quem sabia deles, etc. Certamente, lendo o jornal, nenhum de nós está muito bem informado para saber realmente se as circunstâncias exigiam todas essas medidas, né? Deixa eu falar algumas coisas do artigo para depois, digamos, trazer algumas ideias que eu tenho sobre o tema e o que elas provocaram em mim. Em primeiro lugar, Oscar, eu acho que em alguns momentos você mistura duas coisas, que é o discurso, digamos, de retrocessos a avanços progressistas e ameaças à democracia. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu posso concordar, e concordo, que o governo Bolsonaro, por exemplo, agiu mal com relação à Covid, que não foi uma boa ideia mexer nas comissões e conselhos do meio ambiente, ou mesmo na legislação sobre armas. Mas eu não consigo ver nessas decisões, que eu compreendo que elas possam ser vistas como retrocessos progressistas, mas eu não consigo ver nelas nada que envolva ameaça à democracia, eu mesmo diria, na autonomia universitária, investimentos em educação, etc. E acho que em determinado momento isso passa junto, como se fosse uma justificativa adicional para que essas medidas excepcionais fossem tomadas. Bom, daí se trataria então de um risco ao retrocesso progressista ou um risco à democracia. Eu acho que são coisas diferentes, tá? Bem ou mal, esse foi um governo eleito, um governo conservador, com uma pauta conservadora, e, enfim, mesmo na questão do infralegalismo autoritário, também, para isso está lá o judiciário, para se entender que esse infralegalismo é ilegal, para derrubar, para tornar ilegal essas medidas. Mas ele não necessariamente, pelo menos não sempre, envolvia uma questão de autoritarismo. Ele envolvia, sim, talvez, de retrocessos progressistas. A outra coisa que eu acho também importante destacar é que o conceito, digamos, histórico de democracia militante, né, do Loewenstein, e mesmo na sua aplicação, ele envolvia muito mais a proscrição de partidos políticos, né, do que propriamente uma recomendação de um ativismo hermenêutico, ou seja, de um ativismo na interpretação do direito. Era basicamente disso que se tratava quando, por exemplo, na Alemanha foi tornado ilegal, no pós-guerra, depois eles recuaram disso, mas, enfim, foi declarado ilegal tanto o Partido Fascista quanto o Partido Comunista, né? E, de alguma forma, eu também, não sei se concordo com algo que eu acho que você não disse no artigo, mas você disse aqui, que acho que mesmo nos Estados Unidos, o macartismo também, de alguma forma... Era uma forma militante de defesa. Ainda que não fosse constitucionalizada, mas era, digamos, legislada, né? E quando se tomaram várias medidas de prevenção àquilo que, naquela concepção, ameaçava a democracia, né? Eu também acho que existe, digamos, portanto, uma ambiguidade nesse conceito de democracia militante. Porque o conceito mesmo, ele nunca recomendou, pelo menos essa é uma expansão que você faz, talvez não tão expressamente, que a democracia militante envolve algum tipo de liberdade ou algum tipo de ampliação dos poderes hermenêuticos, da criatividade hermenêutica para a interpretação. Eu acho que daí você anda, né, no fio da navalha, porque o seu artigo, de fato, tem um caráter descritivo, mas tem também normativo. Você está endossando, né? Você está dizendo, olha, o que foi feito está bem feito,
né, de alguma forma, fez bem o Supremo, mas, ao mesmo tempo, tentando não se comprometer completamente com o que fez o Supremo, né? Então, em muitos momentos, você fala, olha, essa é uma posição defensável desde que de acordo com a legalidade. Ora, mas esse é um dos pontos, né? A Vera apontou algum dos pontos aqui onde não é apenas questionável, mas há fortes evidências de que a legalidade não foi respeitada pelo Supremo também, né? E que, inclusive, uma das acusações dos críticos era de que haveria uma espécie de usurpação. Abuso de direito não é direito, disse Fachin. Pois bem, mas essa era a acusação que se fazia contra o Supremo, né? Essa era a acusação que se poderia fazer contra o Toffoli ou que se fez contra o Alexandre e tantos outros. Então, de um lado, digamos, essa sua cautela de normativamente defender uma democracia militante desde que respeite a lei, ela está, de alguma forma, um pouco em tensão com aquilo que empiricamente se viu acontecendo, não só depois, digamos, do episódio lá de janeiro, mas que vem acontecendo desde antes, ou seja, um certo autoritarismo judicial que não começou com Bolsonaro, vem de antes, né? Ou seja, que é um tema que vem sendo discutido em diversas esferas, etc. Então, de alguma forma, eu acho que, enfim, você toma esse cuidado para dizer, olha, eu não defendo uma democracia militante que não respeita o direito. Mas a pergunta o que foi feito aqui, historicamente, respeitou o direito ou, em muitos aspectos, foi uma democracia militante desrespeitando o direito? Eu tenho a impressão que, em alguns casos, houve, efetivamente, um juízo bastante político, bastante problemático do ponto de vista dessa decisão. Eu acho também o seguinte, você toma cautela quando defende normativamente a ideia, né, de defender, e mesmo o Fachin, no voto que você traz, e que é uma espécie de justificativa teórica, né, aquela que a gente encontra, porque e que talvez nem precisasse existir, porque o fato é que, enfim, foi uma explicação possível, mas o fato é que os atos começaram antes daquela explicação e a gente nem também sabe o quanto sei lá, o Alexandre de Moraes ou o Toffoli deram bola para aquilo que o Fachin escreveu. Mas, de qualquer modo, ou seja, se eles de fato estavam comprando integralmente aquela ideia. Mas que envolve a ideia de um risco efetivo, né? E daí essa questão que também é empírica, né? O que é um risco efetivo para a democracia, né? E aqui eu lembraria o seguinte, é uma questão empírica difícil de avaliar, né? E, geralmente, quando a gente está falando de um risco, digamos, mais imediato à democracia, um risco de golpe, né, geralmente os golpes não são anunciados no jornal, não é isso? Geralmente, quando é um golpe efetivo, ou seja, de risco efetivo, existe uma conspiração sobre a qual faz parte da estratégia não dar publicidade a ela, né? E, curiosamente, muito do que também aconteceu, ou da justificativa, digamos, para a alegação do risco efetivo, foram manifestações públicas. Manifestações públicas, muitas delas, quando tinham um alvo mais claro na democracia, não eram feitos pelas principais autoridades. Tá? Não é fácil encontrar um discurso do próprio Bolsonaro no qual ele defenda publicamente, como presidente, a ditadura. Pelo contrário, a retórica dele é de defesa da democracia, de que os poderes têm que andar dentro do quadrado, as 4 linhas da Constituição, etc. É claro que há, digamos, destemperos verbais de alguns mais radicais, que talvez tenham sido até mais genuínos. Mas, veja, a gente não tem como, quer dizer, a retórica, que acho que pesou em certa medida, a retórica não foi uma retórica de defesa explícita da própria ditadura. Também não é claro sempre que essa retórica tenha tido uma contribuição efetiva, né? Efetiva. É o termo que você mesmo usa e que também acho que é importante para saber se é uma situação excepcional, para saber o quanto isso pesa, digamos, para a tomada de medidas excepcionais de combate
a isso. Ou seja, em boa medida, houve uma série de falas que tinham caráter retórico e que se combinavam, em boa medida, com um certo populismo, né? Um certo exagero verbal. Ou seja, isso tinha uma outra função retórica que não necessariamente condizia com uma estratégia deliberada de tomar atos concretos que efetivamente ameaçassem a democracia. Tá? Eram discursos assustadores, eu não tenho dúvida, também fico assustado com eles. Mas, digamos, o juízo que deveria ser feito é de risco efetivo à democracia e não de um conteúdo hipoteticamente ofensivo à ideia democrática. São coisas bastante distintas. A ideia de um risco real e efetivo, acho que você usa essa expressão. Expressão do Fachin. Do Fachin, você traz essa expressão, né? É interessante também que a própria ideia de risco efetivo à independência do judiciário, da mesma que está na fala do Fachin também, é uma questão a se perguntar. Quando que houve um risco efetivo à independência do judiciário? Quando que houve? Quando tentaram invadir? É no mínimo bastante contestável que empiricamente aquele episódio lamentável tenha colocado em risco efetivo a independência do judiciário, até porque a reação foi relativamente tranquila, óbvio, ninguém deixou de desobedecer. Além disso, eu acho que esses episódios trouxeram ou agudizaram uma confusão conceitual, e daí eu já estou deixando um pouco de lado questões pontuais do seu texto, Oscar, mas algumas coisas que o texto lhe provoca. Que é a identificação da liberdade de expressão como um dos problemas centrais na ameaça da democracia. Tá? Eu acho que existe um erro, um equívoco conceitual aqui. Ao meu ver, existe sim uma conexão bastante direta, não é exclusiva, entre o avanço de um certo populismo autoritário no mundo e especialmente a internet. Eu acho que a internet tem um papel central nisso, especialmente pela forma como ela está estruturada, na forma de monopólios, na forma de uma espécie de liberalismo do mercado das ideias um pouco selvagem, na forma pela qual, apesar dela funcionar como uma essential facility de comunicação e que coloca em questão, digamos, uma série de crenças dos indivíduos de maneira generalizada, né? O impacto da internet, digamos, do ponto de vista epistemológico é imenso, né? Talvez só comparável ao surgimento da imprensa, no sentido de que, bom, agora as pessoas, né, pegam informação na internet sobre tudo, né? Vão ao médico e no retorno já vão dar aula de medicina para o médico. Ou seja, isso impacta muito a maneira como as pessoas reagem na política também. Quantos parentes próximos nos tornaram especialistas em ciência política de uma hora para outra? Porque, de alguma forma, as informações estão lá. Agora, isso não necessariamente está vinculado à questão específica da liberdade de expressão. Está vinculado a uma série de questões, ao meu ver, ligadas à internet, que é um tema muito mal compreendido, muito mal regulado. Eu acho que existem inúmeros problemas aqui, inclusive com respeito a incentivos informacionais que a própria universidade tem. Veja, a televisão tem uma série de regulação há muito tempo, né? Existem TVs educativas, existem horários, enfim. Por quê? Porque foi um meio de grande impacto também digamos, na compreensão do mundo do homem moderno. A internet, curiosamente, ou curiosamente não, apesar de ter sido o produto de investimento público pesado, né? sem o departamento o sistema de defesa americano não existiria internet no mundo, eles fizeram as pesquisas, fizeram tudo, e por outro lado aquilo foi entregue de uma maneira hiperliberal, digamos, laissez-faire para alguns poucos agentes que regularam como quiseram. Ou seja, libertário. Então, de alguma forma, aí eu vejo um problema. Mas não é o único também. Ou seja, eu acho que esse populismo autoritário, primeiro, ele não ocorre só por causa da internet, ainda que eu veja aí uma questão importante. Ele ocorre também por mudanças estruturais no mundo, provavelmente agora com inteligência artificial, robotização, desemprego estrutural num horizonte próximo do mundo, né? A gente vai continuar vendo isso, né? Um grupo grande de pessoas que vão ficando
à margem, né, do capitalismo, à margem do bem-estar, e que são, em boa medida, aquelas que costumam ser os principais simpatizantes dessas ideias, um grupo grande de ressentidos, etc. Então, em outras palavras, existem muitas razões para isso. Eu acho que esse momento militante, ou da maneira como a democracia militante foi invocada no Brasil, ele centrou fogo muito numa estratégia repressiva à liberdade de expressão. E pior, trouxe um dividendo muito negativo para nós, que é passarmos a discutir a liberdade de expressão num contexto, ou seja, ao invés de nos inspirarmos, digamos, nas ideias gerais sobre liberdade de expressão em seus diversos contextos, contexto comercial, contexto educacional, etc., fez-se o contrário hoje, numa jurisprudência e numa doutrina ainda mal costurada, ainda mal elaborada, passou-se a teorizar a partir de como a expressão ocorre nesse ambiente, com vários problemas. Um deles, mas é apenas um deles, eu quero pensar, é o fato de que na linguagem, na comunicação na via internet, nós não temos como fazer um controle adequado dos contextos comunicacionais. Tá? Ou seja, como é que faz o Facebook para retirar um conteúdo? Ele vai ver se aquele conteúdo, naquele contexto, significou isso ou aquilo? Não. Como é que eu vou... basicamente, ele faz controle de conteúdo, até por uma questão tecnológica. É muito difícil identificar os contextos de uma comunicação feita aí. Bom, isso trouxe para a discussão da liberdade de expressão um problema, que é a perda dessa referência fundamental, que é o contexto. Um dos problemas, e você retomou isso, né, Oscar, talvez uma divergência antiga que temos aí, é a questão do conceito de incitação. Né? Existe um conceito genérico de incitação, pelo qual eu quero dizer que é gerar algum tipo de efeito no meu interlocutor, quando eu comunico alguma coisa. Qualquer ideia incita outra. Se ela for uma boa ideia, se ela for ruim também ela incita o outro a pensar em outra coisa. Né? Ou seja, a ideia de que incitar é um mero provocar. Ora, nesse sentido, toda a comunicação é incitadora. No entanto, num sentido mais técnico, que está enraizado de maneira bem mais sólida, por exemplo, na jurisprudência americana, mas mesmo na europeia, incitar não envolve apenas provocar efeitos. Incitar envolve provocar, ou pelo menos gerar um risco efetivo, atual e imediato, de que uma conduta seja realizada em razão de um discurso. Né? Um exemplo canônico é quando eu falo para todo mundo lá, pega lá, vamos dar um pau naquela pessoa, e as pessoas se sentem mobilizadas a agir daquele modo. Significa, e isso é uma distinção antiga, da década de 30, a distinção entre advocacia de ideias e incitação. Tá? E sempre, digamos, essa tradição liberal-democrática foi, digamos, muito mais permissiva com essa ideia de advocacia de ideias, por mais horrorosas que fossem as ideias, mas sempre foi, digamos, restritiva e punitiva com relação a uma efetiva incitação. Pois bem, o que se viu agora, digamos, nesse momento hipermilitante, né, do nosso Supremo, especialmente depois dos episódios de janeiro, foi uma confusão total. No próprio texto que você traz, do Fachin, isso é dito. Ou seja, a ideia de incitação aparece no sentido genérico. Olha, mas se você for provocar ou penalizar ou restringir qualquer discurso que, por exemplo, incite a ditadura, poxa, os partidos comunistas jamais poderiam ter existido. Então, porque o Código Penal não proíbe isso. Tá? Então, o Código Penal não, mas a expressão que eu estou dizendo é que houve uma vulgarização da expressão, até por razões retóricas, pelo qual, por exemplo, criticar o Supremo, criticar a autonomia, passou a ser visto como a palavra incitação aparece até no próprio discurso do Fachin, incitando o fechamento do Supremo, ou incitando a democracia. Veja, ele não está usando no sentido técnico, ele está falando, olha, que tenham esse conteúdo. E isso, de alguma forma, eu penso que foi um grande retrocesso, ou seja, reformatou a discussão sobre a liberdade de expressão em termos conceitualmente embaralhados, muito mais confusos do que isso. Você tem razão, o Código Penal faz essa distinção, mas na questão da liberdade de expressão, essa confusão foi projetada, e eu acredito que em várias das decisões do próprio Alexandre de Moraes, isso também foi misturado. Isso é perigoso.
Isso é perigoso porque a liberdade de expressão é um aspecto importante da própria democracia. Então, aqui a gente tem, de novo, essa questão ambígua. E o que acontece quando os defensores, ou né, a instituição que está se dizendo guardiã da democracia, age de maneira não democrática? Porque, veja, essa é a acusação dos opositores. Né? Democracia, necessário dizer, é um conceito contestado, mas esse é um dos pontos... Relativo. Alguns... Pois é. Mas, Ronaldo, você pode fechar para a gente poder, só para não ficar uma... Tá bom. Então, vamos lá. E eu vi, portanto, eu vejo que a gente tem aqui, e só para resumir, né, a gente abriu uma caixa de Pandora. Uma caixa de Pandora de um exercício não democrático da própria interpretação da lei e da Constituição, que, ao meu ver, começou antes do Bolsonaro, digamos, uma construção retórica extremamente ambígua das hipóteses em que essa interpretação mais criativa e interventiva poderia ser justificado, e uma falta, digamos, também de clareza empírica sobre os riscos efetivos da ameaça à democracia. Muito bem. Vera, acho que você tinha uma coisa engatilhada, mas depois eu queria abrir. Tá. Fala no microfone, porque assim todo mundo escuta. Eu penso, Ronaldo, mas veja, o que foi externalizado como incitação, Claro. e aí a gente não pode questionar, está claro, mas me primeiro. parece que tem ameaças que não foram, que estão no superinquérito aos próprios ministros, que daí configuram justamente aquilo que a gente não pode dizer que foi mera incitação. Né? Pode ter o problema que a gente não conhece isso. É que é o segredo disso, né? Não, mas eles sabem. Não, do Daniel Silveira. Do Daniel Silveira. Do Daniel, sim, mas... Matar, etc. Não, do Daniel Silveira, sem dúvida havia golpistas. Não se trata aqui de negar que havia golpistas. O que se trata aqui é que, mesmo no contexto onde há golpistas, qual era o risco de um golpe? Bom, vamos voltar a isso. Vamos abrir. Depois eu acho que, senão a gente retém muito aqui, mas eu vou, Helena, Adriana, santo Deus. Peraí, calma, Helena, pera um pouquinho que eu não vou soltar assim, Adriana, Maria Paula, peraí, não, antes eu vou falar de você, gente do céu, peraí, eu vou botar 3 rapazes à minha esquerda aqui. À minha esquerda. Uma pergunta só. Né? Uma pergunta só. Não. Mas eu vou abrir. Eu só queria fazer um comentário, abusando da minha prerrogativa de estar à mesa. Ronaldo, eu acho que tem várias coisas aqui que, de fato, são controversas. E o debate é importante. Mas acho que tem algumas coisas sobre as quais a gente precisa estar minimamente de acordo. A primeira delas é a seguinte, quer dizer, um juízo sobre o risco de golpe nunca será um juízo técnico feito com base em 100% de certeza, em lugar nenhum do mundo. Ele é sempre um juízo político. E aí, com toda a franqueza que a nossa antiga relação me permite, se o sujeito parece um pato, nada feito um pato, grasna feito um pato, tenta voar como um pato, ele é um pato. Né? O elogio à ditadura é parte da biografia do Bolsonaro. A fala sobre o soldado e um cabo para fechar o Supremo é uma fala do filho dele que passa a fazer parte do núcleo central do poder, que monta um esquema de disseminação orquestrado em larga escala de notícias fraudulentas. Os elogios às democracias iliberais e a aliança, inclusive financeira, o apoio à tentativa de golpe nos Estados Unidos, não é questionável. A ideia do povo armado é povo livre não é questionável. Os decretos para botar a arma na mão da população não são questionados. O juízo sobre a pandemia não era apenas sanitário, era político também. O meu exército não é uma expressão minha, é uma expressão dele. Então, acho que aí, com toda a franqueza, não façamos manobras diversionistas. Havia um risco real de golpe. E qualquer pessoa que tenha os pés plantados no Brasil, conheça a história desse país, tenha passado
porque esse país, digamos, coloque essa questão retórica, eu, francamente, acho que você está jogando areia nos olhos das pessoas. Eu não acho que seja... Tudo que você disse é razoável. Com a carinho enorme que eu tenho por você, isso não é razoável. Aí digamos, eu não posso aceitar essa afirmação, porque eu acho que ela é uma afirmação sumamente perigosa. Não havia a menor dúvida de que o objetivo era um golpe e de que havia um golpe em marcha, né? Obviamente que nenhum golpista, assim como nenhum estelionatário, vai te revelar todos os truques que ele guarda debaixo da capa, né? Mas aí não sejamos tão tolos a esse ponto. Só isso. Só para esclarecer um ponto. Meu ponto não é dizer que não havia golpistas e que não havia uma intenção golpista. Meu ponto não é esse. Havia uma orquestração golpista, sim, pensada desde o início, Ronaldo. Sim. Fechar os olhos para isso é enfiar a cabeça dentro da areia. Olha, isso muda o ângulo pelo qual a gente vê a atuação do Supremo. A única coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: partidos comunistas tinham uma estratégia de tomada de poder também. Partidos comunistas nunca tiveram a presidência da República, Ronaldo. Não. Veja, o que eu quero dizer é que a existência de intenções, um projeto, um plano, é uma coisa. Chances reais do golpe é outra. É isso só o meu ponto. Você está sofismando, meu querido. Desculpa. Realmente aí você está sofismando. Não é... Mas vamos lá. Eu vou responder isso com texto depois. Tá.